Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escritor é João, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos estão procurando o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por retornar a esta casa de oração. Deus abençoe a vida do nosso amigo, pastor Anderson, que está no compromisso, Thaís, a sua esposa, a sua família, pastor Denilson, obrigado pela recepção, Gomes, Jacira, casal abençoado, que eu aprendi a amar de uma forma muito especial. Jacira fez parte alguns meses, né, Jacira? Estudamos junto ali, e foi bom firmar esse laço de amizade. Estou feliz nessa noite, trago a saudação do nosso pastor Elias, o abraço dele a esta igreja, ciente da nossa vinda a esta casa. Minha família está por aí envolvida na obra, na Lapa, fazendo algumas coisas ali, mas aprove o Senhor nos trazer nessa casa. Já ouvimos o Senhor falar sobre milagre, sobre mudança, aleluia. E a temática dessa noite que Deus colocou no meu coração é o encontro que muda história. Glória a Deus. Capítulo de número 4, verso de número 4 também, quem achou diga amém. Diz assim o texto sagrado: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beberes a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pedirias, e ele daria água viva. Assentai-vos adorando o nome do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Irmãos, diante desse texto que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, queria eu poder falar sobre o rei Ezequias, pastor Denilson, mas orando ao Senhor, ele disse: você vai pregar sobre João, capítulo de número 4. Eu sei que muitas das vezes o pregador, ele quer falar aquela mensagem que está no coração dele, mas o Senhor quer falar de uma forma diferente. Eu falo com muita propriedade nessa noite, eu já ouvi o Senhor falar nessa casa de oração. Glória a Deus. Eu pedi algo para o Senhor, pastor Denilson, e eu orei, dobrei o joelho na tarde desse dia e falei: Senhor, eu vou para aquela casa como mensageiro, mas eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E o Senhor já respondeu nessa noite. Deixa eu dar um recado para você que não chegou no culto ainda. Jesus está aqui. Glória a Deus, o Senhor está nessa casa de oração. Quando nós olhamos para esse capítulo de número 4, e era-lhe necessário passar por Samaria, a bem da verdade que os judeus, eles não criam que Jesus poderia salvar um gentil, que Jesus poderia salvar algum samaritano. Nós entendemos e compreendemos dentro desse texto que existia aquela rixa, apesar de os irmãos serem do mesmo sangue, aleluia. E às vezes eu me pergunto, Thaís, como pode irmãos do mesmo sangue de Jesus não ter uma amizade, não ter um respeito um pelo outro? Mas enfim, essa não é a mensagem. Era assim o contexto da história do samaritano com os judeus. Eles viviam numa crise, numa confusão muito grande, aleluia, um querendo ser maior que o outro, os judeus sempre desprezando o samaritano. Mas quando eu olho esse verso de número 4, que nós iniciamos dizendo: e era necessário passar por Samaria, aleluia, a bem da verdade que Jesus, ele não chegou a passar em Samaria
somente pelo contexto geográfico. Não, Jesus passou naquela cidade, ou era necessário passar naquela cidade, porque tinha uma alma de muita importância naquele lugar. Eu digo isso com propriedade. Há 23 anos atrás, Jesus resolveu passar lá na Cantídio Sampaio, aonde o papai era do tráfico e a mamãe era do candomblé, mas ele passou lá na minha casa, glória, e foi necessário ter aquele encontro com ele. Por isso eu estou aqui nessa noite, porque o encontro de Jesus muda a história. Aleluia, é necessário Jesus passar nesta casa, nessa noite, aleluia, nem que seja para salvar uma alma, Thaís, mas é necessário ele passar. Ele já está aqui, aleluia, ele não só passou, ele veio e ficou conosco nesta reunião, aleluia. Todo mundo pensava que Jesus ia por causa do contexto geográfico, porque tinha que passar lá, mas o nosso Senhor é onisciente, oh glória. O nosso Senhor Jesus é onisciente, Ele sabe como você chegou aqui, e antes de abrir a tua boca para falar, Ele sabe tudo o que você falaria com Ele na oração, mas era necessário Ele ouvir a tua voz, aleluia. E eu tenho uma resposta de Deus nessa noite para alguém. Jesus vai responder a tua oração hoje. Oh glória, eu não sei o que você pediu, mas eu pedi, já ouvi o Senhor falar comigo nesse lugar. E Jesus entrou, Gomes, naquele lugar, naquela cidade. E Jesus chegou, aleluia, cansado. Aleluia. Jesus chegou fadigado. Era um período da tarde, o sol estava escaldante. E a bem da verdade que Jesus, aonde ele estava, tinha pessoas ao seu redor. Tinha discípulos que caminhavam com ele. Mas olha só como que Jesus trabalha. Tem momento que Jesus tira a multidão de cena e vai no particular, aleluia, comigo e com você. Os discípulos não estavam naquela reunião, aleluia. Estava Jesus e a mulher samaritana. Porque quando Ele quer, geralmente Ele reserva um espaço para nós, aleluia. E eu venho falar para alguém nessa noite: Jesus está com saudade, oh glória. Eu ouço uma palavra nessa noite, pastor Denil, saudade, aleluia. Jesus está dizendo: estou com saudade de ouvir a tua voz, aleluia. Eu estou com saudade de ouvir o teu clamor, aleluia, oh glória. Vamos lá, igreja. Não tinha ninguém, e Jesus chegou cansado diante daquele poço, e de repente vem aquela mulher, oh glória. Sabe por que eu gosto de falar de Jesus? Porque Ele gosta de trabalhar com quem é improvável. Oh glória. Ele gosta de trabalhar com aquele que não é digno de andar no meio da sociedade. Ele chegou diante da mulher do fluxo de sangue e curou aquela mulher. Ele chegou diante daquele moço que carregava lepra em Mateus capítulo 8 e curou aquele homem que era leproso. Jesus gosta de trabalhar com quem é improvável. Se abrir um parênteses aqui para contar o testemunho, muitos vão contar o testemunho. Eu era, glória, eu fui, eu pratiquei, eu era assim, mas agora eu sou uma nova criatura. Oh glória, Jesus chegou ali, Gomes, e sentou cansado. E eu tenho um recado para alguém nessa noite aqui. Se Jesus cansou, por que você não pode também estar cansado nessa noite? Mas a palavra do Senhor renova o cansado nessa noite. A palavra do Senhor nessa noite é renovo para alguém. A palavra do Senhor é restauração para alguém. A palavra do Senhor é vida para alguém nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite: receba a vida da parte de Deus. Receba a restauração da parte de Deus. Ele tem restauração para a tua história. Quem disse que está acabado? Vou falar o que Jesus mandou dizer essa noite. Hoje Ele me trouxe aqui para dizer: eu estou liberando perdão para alguém. Eu sou perdão para a tua alma, aleluia. Eu te purifico nesta noite. Pastor Denilson, Deus vai trazer perdão para alguém nessa noite. Ele vai trazer perdão. Aleluia. Ele não vai te perder. Ele não te perdeu e Ele não vai te perder. Você é dele, aleluia.
hoje o Senhor vai trabalhar com a sua alma. Aleluia. Porque o meu Jesus vai além do terno. O meu Jesus vai além do vestido. Aleluia. O meu Jesus vai além da vestimenta. O meu Jesus vai no íntimo e no profundo, no escondido e no oculto da sua alma. E tem alguém dizendo: a minha alma está abatida. Bom que você falou isso. Ele chegou para tirar esse abatimento da tua alma. Receba alegria da parte de Deus. Até hoje você gritou: a minha alma está abatida. Irmãos, eu estou pregando aqui, ainda que você não esteja vendo nenhum movimento, mas eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu sei qual é o Espírito Santo que eu carrego dentro de mim. Glória. Eu sei quem é Ele. Ele pode te renovar nessa noite. Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Ele pode restaurar a tua família nessa noite. Ele pode entrar lá no meio da bagunça da tua casa, oh glória. Ele pode entrar lá na tua casa. E tudo que está fora, tudo que está fora, tudo que está fora pode voltar ao lugar hoje, diz o Senhor nessa casa. Mas vamos lá, Jesus sentou cansado, igreja. Aí agora vem uma mulher. A Bíblia não fala qual é o nome dela. Da mesma forma que a Bíblia não fala o nome da mulher do fluxo de sangue. Da mesma forma que a Bíblia não fala o nome do leproso de Mateus capítulo 8. Glória. Da mesma forma que a Bíblia não fala o nome da viúva de Naim. Oh, mas Jesus sabe. Oh glória, Jesus sabe o teu nome nessa noite. E Jesus chegou e vem aquela mulher, Thaís, carregando um cântaro. A situação que aquela mulher vivia, Gomes, carregando o cântaro, falava da vida miserável que ela levava. Ela procurava esconder e viver aquela vida que ela levava, aleluia, com todo respeito, se prostituindo, tendo maridos que não era dela, tentando preencher. E quantas das vezes eu, aleluia, que não nasci no lar evangélico, queria preencher as noites da minha vida com a balada na minha adolescente, andando com pessoas drogadas, tipo, mais um dia. Oh glória, oh glória. Será que você pode abrir a boca para adorar Jesus nessa noite? Um dia Ele chegou, aleluia. E quando Ele chega é para mudar a história. Eu preciso dizer para alguém nessa noite: Ele olha atrás do cântaro, aleluia. A mulher chegou com um cântaro na mão e aquela vida que ela levava era miserável, mas foi somente até aquele dia, porque o encontro com Jesus muda a história. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher carregava cântaro e percebe que ela vai num horário que ninguém via ela. Quem sabe o movimento daquele poço, Gomes, era de manhã, mas ela vai num período para ninguém ver ela. Mas Jesus estava lá esperando aquela mulher, e ela chegou com aquele cântaro para pegar água, e Jesus virou e falou assim: moça, por gentileza, me dê um pouco de água. Ela não brigou, ela olhou para Jesus e disse assim: como pode tu, sendo judeu, pede a mim a água que sou uma mulher samaritana? Responde para mim, igreja, quem falou para aquela mulher que Jesus era judeu? Quem relatou para aquela mulher que Jesus era judeu? Mas o seu falar, glória, a forma que ele se expressava, aleluia, falava quem ele era. E eu preciso trazer isso para essa noite. Você tem identidade própria. Oh glória. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo sobre a nossa vida. Oh glória, deixa eu contar algo para a igreja aqui. Aonde eu trabalho, tem um moço lá que bate a tabaco e roda a baiana, cheio de pão no corpo. Um dia ele falou para o moço da Batista: olha, eu tenho medo do Tiago. Eu falei: rapaz, por que será que ele tem medo? Será que eu sou algum avatar? Ele falou: não, eu tenho medo do Tiago porque ele é daquela igreja barulhenta, Assembleia de Deus, e quando eles começam a fazer barulho, aleluia, não desce. Eu disse para ele que não vai descer mesmo, porque é
maior é o nosso Deus, aleluia. Não precisa você falar para ninguém quem você é. Não precisa falar para ninguém quem você é, aleluia. Não estou dizendo, aleluia, que é por causa da veste, não. Por causa do caráter, por causa da conduta. Oh glória. Vou falar isso aqui nessa noite, Deus está mandando dizer. Será que no seu trabalho alguém pode chegar do teu lado e falar: ore pela minha vida? Será que no seu trabalho, onde você está, ou na sua faculdade, alguém pode chegar para você e falar: ore pela minha vida? Jesus conhece, igreja. Jesus conhece. Deus está falando comigo. Diga para a minha igreja que eu conheço a minha igreja. Eu conheço a necessidade da minha igreja. Não precisou ninguém falar para essa mulher. Quando Jesus pediu água para ela, para Jesus, aleluia, já sabia que ele era judeu, aleluia. Aí Jesus começa a dialogar com ela. Irmãos, isso aqui é um diálogo que muda história. É um diálogo que muda história. E nessa noite a palavra vai fazer mudar a tua história. Oh glória, deixa eu falar para alguém, a ida nunca é como a volta. Jesus trabalha no começo, Jesus trabalha no meio e Jesus trabalha no final. E eu tenho uma resposta para alguém aqui. Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 7, verso número 8: melhor é o fim das coisas do que o início que nela há. Eu não sei qual está sendo a prova que você está passando, mas Jesus está dizendo: o final está chegando, e o final é vitória para a tua vida, aleluia. Quem crê nessa palavra? Ele está dizendo: o final vai ser melhor, aleluias. Oh glória. Aí ela começa a dialogar com Jesus ali, irmãos. E a preocupação dessa mulher, aleluia, quando Jesus fala para ela assim: olha moça, se tu soubesse quem é que te pede água. Oh glória, se você conhecesse o dom de Deus. Deus dizer algo para a igreja aqui nessa noite. Será que você conhece o Deus que você serve? Igreja, esses dias eu tive uma experiência com meu filho de 5 anos. Eu vim falando para o Gomes e para a Jacira. O Heitorzinho, a Valéria está ali, né? Valéria, que trabalha com a Flávia. Você, é isso, a Flávia trabalha com a minha esposa. Valéria trabalha com a minha esposa e conhece meu filho Heitor. O Heitor tem 5 anos de idade. E agora o Heitor, Valéria, começou a falar línguas estranhas. E para segurar essa criança agora? E ele estava no quarto, Valéria falando em línguas estranhas, dando rachada de línguas estranhas, pastor Nilson. E eu fui repreender o Heitor, falei: Heitor, para de imitar os pregadores. Ele falou assim: papai, eu não estou imitando nenhum pregador. Eu falo em línguas estranhas porque o meu coração está cheio de Deus. Aleluia. Eu falo com propriedade. Ontem eu e meu filho, eu não tenho vergonha de falar, ontem eu estava lavando a louça na minha casa, e o meu filho fazendo um doce banoffee para a gente levar para o almoço. E quer que eu te fale uma coisa? De repente o céu se abriu, pastor Denilson. Estava eu na cozinha lavando louça, falando em línguas estranhas, e o meu filho lá na sala falando em línguas estranhas. Sabe o que Deus disse para mim? Ei, eu estou pisando no meio da tua casa com coisa nova, e eu quero profetizar essa noite: Jesus vai pisar na tua casa. Tem coisa nova chegando, já foi cantado aqui. Tem coisa nova chegando para a tua casa. Urabachore me candará. Deixa eu profetizar: o inferno não é maior que o seu Deus. A tua casa é de Deus. Aleluia. Urabachore me candará. Ai, Jesus de Nazaré. E esse mesmo Heitor de 5 anos, Deus sabe que eu estou falando isso aqui, irmãos. Eu tenho ainda mais a metade dos bolsos para pegar aqui ainda. Mas se Deus mandou dizer, eu sou obediente. Esse mesmo Heitor, fomos para a Água de Lindóia, e lá tinha um policial, guarda metropolitana. Ele pegou na minha mão, na mão da Flávia, minha esposa, e falou: papai, eu preciso ir lá falar com aquele policial. Falei: Jesus. O Heitor vai lá falar com o policial, vai querer pegar na arma dele, vai querer tirar falei: Jesus, guarda o Heitor ali. Só que o mistério era outro. Enquanto o policial queria tirar foto com ele na viatura, o Heitor queria dizer para ele: Jesus salva, Jesus cura. Igreja, eu preciso dizer isso aqui para alguém. A sua casa não está perdida, não. Uramachori me candaramai. Eita,
Quem disse que o teu filho está perdido? Quem disse que a tua filha está perdida? Eu prego com propriedade em seu Espírito Santo que está em mim. E ele manda dizer: eu vou lá na tua casa. Ô glória, eu vou lá fazer uma limpeza naquele lugar. Mas primeiro eu preciso que você levante um altar para adoração do meu nome. Sabe por que muitas das vezes a glória não desce na tua casa? Por que, pregador? Porque o altar que foi levantado lá não é para a glória de Deus. Quebra o altar de Baal dentro da tua casa e fala: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa. Jesus, é lavando louça, a glória desce. É fazendo bolo, a glória desce. É fazendo faxina, a glória desce. Ô glória, ô glória, eu estou sentindo o Espírito Santo nessa casa, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode mudar a tua casa hoje. Ele pode mudar a tua casa hoje. Ô glória, Ele pode fazer coisa nova na tua casa. Uramachou e avacandaramahai. Entendi, assomia da camada, choramanduria saramahai. Eu ouço, pastor Denilson, correntes caindo nessa noite. Eu ouço corrente caindo. Ah, pastor Denilson, quem é que disse que a certidão do divórcio ia vir estar rasgando hoje? Quem é que disse que o teu casamento tem prazo de validade? Jesus está quebrando hoje. Alguém chegaria para ele e falar: pastor, eu estou divorciando. Mas hoje Jesus faz assim, ó. Ele não vai deixar o divórcio chegar nesta casa, não. Tua casa é de Deus. Teu casamento é de Deus. A tua família é de Deus. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos correr aqui. Preciso finalizar o testemunho do Heitor. E ele pregou para o policial. E esse mesmo Heitor de 5 anos é aquele que já ficou internado algumas vezes. Eu até brinquei com a Jacira, com a filha dela e com o genro dela. Eu falei: eu acho que o Heitor veio na cegonha um pouquinho com defeito. Mas eu entendi. Porque por um erro médico, o Heitor quase vai à morte. Por um erro médico, o Heitor quase vai à sepultura. Mas o Espírito Santo disse para mim: ele é meu. Por um erro médico, o Heitor foi parar em Franco da Rocha, Gomes. E eu tive que chamar Jesus para dentro do meu carro, pastor Denilson. Isso era numa sexta-feira que eu precisava trocar com a Flávia. E o Heitor internado, Valéria no hospital. E eu abri a porta e disse: Deus, Jesus, entra no banco desse passageiro agora, por favor. Coloquei o cinto de segurança, fechei a porta do passageiro e falei: Jesus, agora eu estou desse lado, vamos comigo, porque agora eu vou pegar Raimundo Pereira de Magalhães. Eu preciso ir para Franco da Rocha, e lá está meu filho, Jesus. E eu tenho um trabalho 6 horas da tarde para fazer, Pai querido, lá na Paulista, quer evangelizar no teu nome. Por favor, Jesus, arranca meu filho daquele hospital. O diagnóstico falava que tinha bactéria no pulmão dele, o diagnóstico era outro, mas eu vou correr para entrar na mensagem aqui. Quando o médico veio falar comigo, pastor Denilson, ele falou: é o Heitor. Eu falei: é o Heitor Fonte Freitas. O que aconteceu com ele? Eu falei: o Senhor me explica o que aconteceu com meu filho. Ele foi medicado errado e quase morreu, faltou oxigênio, saturou baixo, aleluia, a asma atacou e falou que o pulmão dele está contaminado. Mas quem eu convidei estava comigo naquele consultório. Igreja, sabe o que precisamos muitas das vezes? É falar: Jesus, vem para minha casa. Jesus, entra na minha casa. Não é para ele entrar lá não e mexer com a estrutura, não, que você não tem força para isso não. É para ele entrar na sua casa, ficar com você, sentar na mesa. Eita! Jesus não veio na minha casa. Quando é que você convidou ele pela última vez? Jesus não entra no meu lar, adolescente. Quando é que você convidou ele para entrar no teu quarto?
Irmãs, quando foi que vocês convidaram Jesus para entrar na tua casa? Obreiros do Senhor, quando foi que vocês convidaram Jesus para entrar na casa de vocês? Jesus estava comigo naquele consultório para finalizar a testemunho. E o médico veio, pegou o raio-x, pastor Denilson, e falou assim: arruma as coisas do Heitor. Eu falei: Jesus, tão rápido assim? Eu estou olhando aqui o raio-x do Heitor. Pega o seu filho e vai embora desse hospital. Porque o Heitor não tem nada. 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 E hoje eu entendo, o Espírito Santo usou a irmã do Coque. Como eu amo essas irmãs do Coque, pastor Deus, que veio marchando na igreja. Eu fui pregar na Assembleia de Deus Mistério do Belém, lá no setor 18, lá na Vila Donária, e vi a irmã do Coque marchando. Pastor Denilson, ela pôs a mão em mim e disse assim: ei, sabe o teu filho de 5 anos? Sabe por quê? Tudo isso ele vem passando. Eu falei: Jesus, fala tudo. Ela falou assim: porque o diabo quer interromper na infância o que eu tenho para o teu filho no futuro. Mas hoje eu desço nesta casa para dizer: o teu filho não vai morrer, o teu filho é meu, o teu filho pertence a mim, ele é meu e vai ser para a glória do meu nome. Eu vou usar como profeta na terra. E eu quero profetizar nessa noite: a tua casa não vai morrer. A tua casa, Bachora Marraia, Candarabarachura Marraia. Chora mesmo, fala em línguas estranhas. O Senhor está aqui nessa casa de oração. Isso aqui não é emocionalismo, não, é cristocêntrico nesse lugar. Mas vamos lá. E essa mulher tem um encontro com Jesus. E Jesus falou assim: se você conhecesse o dom. Meu irmão, já foi testemunhado aqui. A irmã fez a cirurgia. E o médico falou: vai embora que você não tem nada. A irmã falou aqui sobre liberar perdão. Deixa eu falar uma coisa. Eu estava conversando com um psicólogo e ele falou um negócio, complementando o que a irmã falou aqui. Não liberar o perdão na vida de muitos pode causar câncer na sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência. Em não liberar perdão, ainda bem que a irmã liberou perdão e foi liberta. E às vezes o liberar perdão, oh glória, às vezes me perdoa. Igreja, eu estou pregando aqui, irmã Thaís, eu estou vendo gente chorar. Não sou eu não, igreja, é a palavra que muda. Mas vamos lá, essa mulher, ela tinha um problema. Ninguém sabia do problema dessa mulher. Mas Jesus conversando com ela, a preocupação dela, sabe qual que era? Era o poço. A preocupação dela era a água. Mas a preocupação de Jesus era a água que ele tinha para dar para ela. A preocupação dessa mulher era como que ia tirar. Se você correr o texto, eu estou correndo aqui para acabar dentro do horário. Aleluia, dentro da programação. A Bíblia diz que essa mulher falou assim: você não tem com que tirar água do poço. Sabe o que é isso que eu aprendo? É crente que depende das coisas da terra. Crente que está... vou falar isso aqui nessa noite. Aleluia. Irmã Thaís, é crente que depende, sabe o que? Das coisas materiais. O seu salário não vai te salvar. O teu carro não vai te salvar. A tua casa não vai te salvar. Para de ficar dependendo da terra. Começa a depender do recurso do céu. Porque um dia o recurso da terra vai falhar. Aí você vai falar: Jesus, me ensina a depender do Senhor. Olha só, igreja, Jesus estava preocupado em libertar aquela mulher. E aquela mulher estava preocupada em como tirar a água do poço. Olha a preocupação dela. Você não tem o que tirar. Ei, pessoas que estão amarradas às coisas da terra. Ô irmão, se eu contar para vocês aqui como Deus tem cuidado da minha casa, como Deus tem cuidado da minha família, e se abriu um testemunho para muitos aqui desde a época do Covid, como é que Deus cuidou de você, você está aqui hoje. Com muito respeito, pastor Denilson, eu achei que depois do Covid os crentes já vinham voando na igreja. Depois do Covid eu achei que os crentes já vinham flutuando na igreja, Thaís. Eu achei que os crentes já vão estar mais espiritual, mas parece que a apostasia vem tomando conta da nossa igreja. Mas nessa casa eu creio que não é isso. Porque eu sei que aqui eu conheço o pastor há muito tempo, pastor Anderson. O pastor Anderson é da minha adolescência, da minha juventude. Eu lembro que eu orava o pastor Anderson de um lado e o pastor Alexandre Catedral do outro. Quando eles oravam, o monte tremia. Fumegava o monte. Os dois de um lado e eu estava lá no meio do pastor Alexandre e do pastor Anderson. Aqui tem palavra para você.
Aqui não é história, desculpa falar a palavra, vai libertar você nessa noite. Jesus mandou dizer para alguém: ei, eu estou olhando além do cântaro. Eu estou olhando além do cântaro. Jesus vai além do cântaro, aleluia. Ele olha atrás do cântaro. Enquanto vem uma mulher com o cântaro na mão para pegar água, Jesus já está com raio-x falando: eu estou vendo a tua alma. Eu estou vendo a tua alma, eu estou vendo a tua vida. Ele conhece. É encontro que muda a história. Mas vamos correr aqui. Ela fala: você não tem o que tirar, cadê o recipiente? Aí se você vai ver ela logo na frente, no mesmo versículo, aí ela começa a prestar atenção e fala assim: ei, cadê essa água viva? Espera aí. Jesus já está trabalhando, irmã Thaís. Espera aí. Agora a preocupação não é mais o recipiente. Ela fala assim: fala para mim, aonde está? Aonde tem essa água viva? Aí depois ela fala assim: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: mulher, qualquer que beber dessa água, essa água, cadê? Se eu beber dessa água, eu volto a ter sede. Mas quando eu bebo dessa água, ô pastor Gomes, ô irmã Jacira, quando dependemos dessa água, ô Thaís, quando dependemos dessa água, Ele cuida. Thaís, eu vou falar algo com propriedade. Eu nunca tive intimidade com a Thaís, conheço de pai do Senhor. Mas filha, Deus cuida de você e do pastor Anderson nos mínimos detalhes. Vocês sabem o quanto vocês têm sido providenciados da parte de Deus. E Ele manda eu dizer nessa casa para o pastor Anderson, para a pastora Thaís: eu cuido de vocês. Quando faltar o recurso da terra, eu vou mandar o profeta na casa para abençoar. Quando o recurso da terra falhar, eu abro os céus e mando o maná do céu, aleluia. Eu preciso pregar para o pastor Anderson e para a pastora Thaís: Deus cuida de vocês, aleluia. E é nos mínimos detalhes, aleluia. Sabe aquele que fala: eu cuido, eu cuido, eu cuido. Ele está dizendo: eu cuido dessa casa, eu cuido da tua família, eu cuido do teu lar, diz o Senhor nessa noite, aleluia. Mas vamos correr aqui porque falta alguns minutos para me acabar rapidinho. Falta 2 minutos. E para finalizar aqui, igreja, dentro do horário da programação, glória, Jesus fala para ela assim: moça, deixa eu te falar uma coisa, eu te dou dessa água. É agora que o cântaro está aqui, pastor Denilson. E Jesus está dizendo: eu vejo lá. Faz o seguinte, vai lá buscar seu marido. Ainda bem que ela não foi mentirosa, ela foi sincera e disse: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela assim, lá no finalzinho: disseste bem, falou com verdade. Você teve 5, e o que você tem agora não é teu. Jesus diz para essa igreja nessa noite: eu olho o que está atrás do cântaro, eu revelo o que está na sua alma. Se for preciso, eu faço um raio-x na sua alma. E eu finalizo aqui dentro do horário. Deixa eu perguntar nessa noite: tem alguém para Jesus aqui? Tem alguém que está afastado? Levanta a tua mão, você que está afastado nesta noite, ou que não é crente ainda, que veio aqui pela primeira vez. Tem alguém nessa noite? Não tem? Curva a sua cabeça que eu vou finalizar com a oração. Ô pastor Denilson, o Senhor tem coisa nova para essa casa. A igreja se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Deus sabe a forma que trabalha. Deus sabe a forma que está trabalhando nessa noite. Quando Deus fizer, prepara o bilhetinho para contar o testemunho. Quantos creem que Jesus pode mudar a situação nessa noite? Eu estou saindo daqui com tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu disse nessa noite. Mas curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado,
Oh, Jesus. O Senhor tem o endereço da casa de cada filho seu nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, vai quebrando agora, Senhor. Todas as barreiras vai quebrando agora, Senhor. Todas as correntes do inferno sejam quebradas agora. Senhor Jesus, o Senhor é quem dá a última palavra nesse lugar, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus que vê além do cântaro, Pai. Tu és um Deus que vai além do cântaro, vai no profundo e no escondido da alma, Senhor. Deixa eu pedir algo nessa noite, traz cura para este lugar, Pai. Senhor, alguém entrará ferido por essas portas como filho pródigo, Senhor. E eu sei que o Senhor vai libertar neste lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor vai salvar nesse lugar, ó Senhor. Pai querido, restaura casamento neste lugar, ó Pai. Restaura a família neste lugar, ó Pai. Quebra os grilhões, quebra os ferrolhos, Pai. Senhor, todo altar de Baal seja quebrado da casa dos seus servos, e o altar para a glória do seu nome seja levantado nos lares, Pai. Senhor, pai que não fala com filho, quebra isso hoje, Senhor. Filha que não fala com pai, quebra isso hoje, Senhor. Restaura a família, Senhor, nesta noite. É o que eu te peço. A igreja crê, dê um glória alto, bem alto para Jesus aí, glória a Deus.